A paz do Senhor Jesus Cristo, meu salve aqui é o pastor Júlio Ferreira. E mais uma vez eu venho te convidar em ouvir a palavra de Deus, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando no Evangelho de João 19, a partir do versículo 10, que diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me fala a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder teria contra mim se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilato procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltar este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Louvado seja Deus. A palavra fiel e verdadeira, que fala ao meu e ao teu coração. Nós bem sabemos que nosso Deus, Ele é Rei. Jesus Cristo, Ele é Rei, Ele é Senhor, acima de tudo e todos. Porque o Pai lhe deu todo o poder, em cima no céu e na terra. Porém, quando Ele veio aqui nesta terra, Ele veio buscar os que haviam se perdido. Como Ele falou na tua palavra: Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e Ele aliviará. E Ele veio, louvado seja Deus, vencer um antigo inimigo, antiga serpente, que enganava, que o povo era cego pelo pecado. E Jesus, Ele veio para libertar. Porém, nós observando na palavra de Deus, o homem em si, ele queria que Jesus reinasse como um governador, como um rei terreno. Não. Ele está acima de tudo, de toda autoridade, de todo reino, de toda dominação. Porque o céu reina acima de tudo e todos. Quando nós observamos na palavra, desde o começo, em Gênesis, em Êxodo, na carta aos reis, Crônicas, você vai observar que Deus, Ele estabelece rei, Ele põe no poder e Ele tira. Nós podemos observar que a nação escolhida de Deus, que quando Deus chamou Abraão e falou para ele: Farei de ti uma grande nação. E nós vemos que Abraão peregrinou com esta promessa. E nós observamos na palavra de Deus que ele se tornou o pai da fé, né? Porque ele creu, ele ouviu Deus e creu. E a promessa foi se cumprindo, que veio Isaac da promessa, e por sua vez veio Jacó, que se tornou Israel, uma nação escolhida por Deus. E nós vemos que as nações em derredor tremia diante de Israel, porque era uma nação escolhida por Deus. Nós vemos que Deus, com as suas mãos fortes e poderosas, tirou quando José desceu para o Egito com Israel. Porém, o faraó que foi levantado depois não conhecia José, escravizaram aquele povo. Porém, a palavra vai nos dizer que quando aquele povo começou a clamar a Deus, Deus ouviu o clamor daquele povo. E Ele preparou um libertador, que é Moisés, que foi libertar o povo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para não soltar aquele povo, para não libertar aquele povo, para ele manifestar o teu poder no Egito, com as pragas.
E nós vemos que Deus, ele fez grandes coisas para tirar o teu povo. Nós bem sabemos que Deus, com as suas mãos poderosas, os egípcios, o faraó estava matando todo menino homem dos hebreus. Porém, a última praga, nós bem sabemos que foi a morte dos primogênitos do Egito. Quando o anjo da morte passou, Deus falou para Moisés: passa o sangue no umbral da parede, da porta, para que quando o anjo da morte vier, veja que vocês estão marcados pelo sangue. E eu volto a lembrar do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E nós observamos no decorrer que Deus, com as tuas mãos poderosas, tirou aquele povo, abriu o mar e aquele povo passou. E as nações de redor, mais uma vez eu digo, tremia e tremia diante de Israel, dizendo: o Deus dele venceu o faraó, venceu o Egito. E quando aqueles homens estavam passando, sendo guiados pelo líder Josué, Deus, louvado seja Deus, abriu o Jordão, secou o rio Jordão. O povo de Jericó, com aquelas muralhas fortificadas, rodearam com o sacerdote, os levitas, e na 7ª volta aquela muralha caiu. Então grande é o poder de Deus manifestado antes e hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Porém, nós observamos que quando Israel fazia o que agradava a Deus, Deus abençoava aquele povo. Porém, quando aquele povo era desobediente a Deus, aquele povo perecia. Não foi assim quando Arcã pegou uma capa babilônica e escondeu na sua tenda? E ali, quando Josué foi enfrentar um inimigo mais fraco, ele pegou e pereceu pelo inimigo. Ele orou a Deus e Deus enviou o anjo e falou: tem um anátema no meio do arraial de Israel. Quando eles tiraram o anátema, que é a maldição que havia, louvado seja Deus, em Israel, aí aquele povo prosperou nas batalhas, e assim por diante. E nós vemos que Deus, ele faz tudo conforme lhe apraz. Seja o bem, seja o castigo, tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, porque ele prova para ser aprovado. E nós vemos que quando aquele povo, Deus muitas vezes enviou seus profetas para falar para aquele povo voltar para Deus, para clamar a Deus. E aquele povo cada vez mais distanciava de Deus, se curvava diante das imagens, dos deuses das outras nações que não era Deus. E ali trazia um grande castigo para Israel. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele preparou o maior sacrifício. Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é a nossa justificação. Não somente naquela época, mas até a consumação do século. E eu vejo na palavra que quando Deus ele fala que ele mesmo levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele deu poder, glória, para ir contra Israel, para castigo. E nós bem sabemos que o próprio Deus usou o profeta Jeremias para falar para aquele povo: vai, porque isso vem da parte de Deus. Fica ali em paz, porque Deus está cobrando do povo que se apartou dele. Porém, aqueles homens não obedeceu, preferiram mais a honra do homem
do que preferiram mais obedecer ao homem do que obedecer a Deus. E nós observamos, louvado seja Deus, que aquele povo ficou no cativeiro durante 70 anos. Né? Nós vemos que Nabucodonosor era grande. Babilônia, quando Daniel ele viu naquela visão, quando o rei teve aquela visão, na verdade Daniel fez a interpretação. Ele viu aquela estátua de cabeça de ouro, os lombos de prata, cobre, né? Ferro, barro. Nós podemos ver que aquilo ali era reinos gloriosos. Porém vinha uma pedra sem auxílio da mão humana que derrubava aquela estátua. E nós sabemos que a rocha é Cristo. Ele é a pedra da esquina. Todos temos que passar por ela. E ele foi e destruiu. Por isso que eu digo, Deus, ele levanta reinos, ele põe no trono e ele tira do trono. Porque o próprio filho de Nabucodonosor, quando ele pegou a linhagem do seu pai, porque era filho de Nabucodonosor, a palavra vai nos dizer que ele desprezou o Deus Todo-Poderoso. Porque ele pegou as taças de ouro do templo, que havia na época do templo de Salomão, e se embriagou com aquelas taças, no meio de orgia, bagunça, prostituição. E ali, uma mão escreveu, Mene, Mene, Tekel, Mene. E ali, ele não sabia a interpretação. Aí falaram a um homem do seu reinado, que tem a sabedoria, e mandaram chamar Daniel. E Daniel falou a interpretação, que ele foi pesado numa balança, porém não achou peso algum. E Daniel falou, essa mesma noite o teu reino vai ser tirado. Mais uma vez Deus mostrando que ele está sobre tudo e todos. E ali os medos, Pérsia invadiu Babilônia e destruiu. E hoje nós nem ouvimos falar mais de Babilônia. O que era a Babilônia? Que havia seu jardim suspenso, coisas magníficas havia, hoje já não existe mais. Porque vem uma nação, passa, vem outra, um dominador, depois vem o outro. Tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse durará para sempre. E nós podemos observar, louvado seja Deus, que quando havia um reinado muito poderoso, na época de Jesus, um reinado da Roma, os romanos, e eles governavam boa parte de reinos, e eles cobravam tributos. E nós podemos ver que Jesus ele vem para ser rei. E os judeus estavam debaixo da ordenança, estavam debaixo do jugo de Roma. Como nós podemos ver que ele sempre, muitas vezes, andou debaixo de jugo de outras nações. Por quê? Pela desobediência de Deus. Desobedeceram o Deus Todo-Poderoso. Porém, Deus ele ama esta nação. Deus ele é misericordioso, porque ele fez uma promessa para Abraão, que o povo de Israel seria como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. Há uma promessa. Eles são queridos pela promessa. Mesmo que muitos em Israel, como diz a palavra, nem todos que são de Israel são israelitas. Mesmo que há muitos, mesmo que eles não creiam, Deus ama eles pela promessa. E nós somos o povo que foi chamado pela fé. Pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isso não veio de vós, é um dom gratuito de Deus. E nós sabemos que eles são os ramos da bela oliveira. E eles foram cortados para que nós possamos ser ejetados na bela oliveira.
Por isso que ele fala, não se gloria nisso, porque Israel não recebeu, porém nós receberam, e hoje nós passamos a ser filho de Deus pela fé. Porque outra hora nós era criatura, e hoje nós podemos ser filho de Deus pela fé. E aquele povo não creu, e eles foi cortado. E a palavra do Senhor vai dizer, se gloriaremos? Não, mas tememos. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, tema também a ti, que possa também te cortar. Porque eis que o machado está exposto à árvore. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Porém, aquelas que dá fruto, limpa para que dê mais frutos. E assim vamos prosseguindo. E nós vemos que nesse reinado grande havia o imperador que era César, havia os governos, e como eu digo, a Roma estava o que? Governando nesta época. E Jesus ele veio, tanto que quando João Batista estava batizando, estava pregando o batismo do arrependimento, dizia, arrependei vós, pois é chegado o reino do céu. E quando Jesus veio, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele começou o teu ministério. Da mesma maneira, arrependeis vós, pois é chegado o reino do céu. E ele veio buscar os que haviam se perdido. E aqueles homens que Jesus chamou, seus próprios discípulos amados, eles pensavam que Jesus ia tomar o poder de Roma, ia governar sobre Roma, mas não. Esse não era o propósito de Cristo. Porque podemos ver, essa era a intenção deles. Tanto que quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus falou, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então essa não é a intenção de Jesus Cristo. E ele mesmo falou, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu mesmo a dou. Ele mesmo a deu por nós. Ninguém, quem tem poder para tirar a vida do Filho de Deus, se não foi Ele mesmo que entregou por nós? Ele mesmo foi o sacrifício de Deus, com cheiro suave. E ali nós podemos ver que a própria nação dele clamava, crucifica. E Pilatos lavou as mãos e falou, eu não tenho culpa da morte desse homem. E eles clamaram e falaram assim, que o sangue de Jesus caia sobre nós. Olha para você ver. Né? Mas aquilo era necessário. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, nenhuma alma se salvaria. Todos estavam condenados, não tinha como nós pagar. Mas Ele pagou por nós, na cruz. E nós vemos que Pilatos, quando nós lemos aqui no Evangelho de João 10, 19 e 10, que Pilatos falou que ele tem poder para prender, para soltar Jesus ou crucificar. Jesus falou, só tem poder porque foi dado do meu Pai que está no céu. Entenda isso. Foi dado esse poder. Porque para se cumprir as Escrituras. E o próprio Jesus falou, meu reino não é daqui. Jesus não falou, meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, legiões de anjos batalhariam por mim. Porém, eu não sou daqui, como os meus não é daqui. E nós vemos que a maior guerra ele travou com a antiga serpente, que enganava. A antiga serpente que cegou o entendimento dos incrédulos. Mas ele veio com a verdade, ele veio com a luz do Evangelho. Ele veio, louvado seja Deus, nos mostrar o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Como ele diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
E ele veio, louvado seja Deus, e venceu. Porque o vosso adversário tem uma grande fúria de vós. Porém, ele veio e venceu. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna. E ele venceu, louvado seja Deus. E ele está sobre tudo e todos. Porque a palavra do Senhor diz que lhe foi dado todo o poder em cima no céu e na terra. E nós podemos ver, louvado seja Deus, que breve está vindo. Breve está chegando aquela rocha que dissipa os reinos. Breve será estabelecido o reino do Altíssimo. Breve essa terra de pecado, de engano, de mentira, irá um dia desfalecer, porque essa terra que um dia foi criada pela palavra de Deus, ela está reservada para o fogo da perdição do homem ímpio. Breve essa terra um dia vai findar. Porém, aqueles que estão com Cristo, esse reinará, e reinará para sempre. Louvado seja Deus. Esses reinará para sempre. Aqueles que buscam a verdadeira justiça. Esse que busca, louvado seja Deus, está com Cristo, seja justificado pelo sangue de Cristo. Porque ele vem para buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Porque toda a glória do homem passa. A glória do homem é como vapor. Hoje ele pode brilhar, amanhã já nem se lembra mais. Por isso que nós podemos observar muitos poderosos, muitos reinos passaram desde a criação do mundo e hoje já não existe mais. E hoje ainda as grandes dominações, grandes poderes, grandes nações poderosas. Mas um dia tudo isso vai findar. Porém, o reino do céu é eterno. O reino que Jesus ele reina, que ele é rei, é eterno. E breve o reinado de Satanás irá desfalecer. Porque nosso Deus, ele venceu. Ele diz que brevemente esmagará a serpente, Satanás, debaixo dos vossos pés. Mas permaneça, louvado seja Deus, no Senhor. Não olhe, louvado seja Deus, para aquilo que um dia irá perecer. Mas olhe para o teu Deus. Olhe para o teu Senhor. Busque a presença de Deus. Busque o teu Deus. Às vezes tu tem falado, Senhor, porque eu tenho passado tantas coisas. Porque eu tenho sofrido tanto. Mas eu quero dizer porque Deus achou graça em ti e Ele quer te salvar. Mas basta tu crer que a palavra do Senhor vai nos dizer que eis que o Senhor está à porta e bate. Se tu abrir teu coração, o Senhor é aquele que entra e faz morada. Então creia, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele vem para salvar os que haviam se perdido. E foi necessário. E ele foi crucificado. Mas a palavra do Senhor fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Os discípulos ficaram tristes, porque pensaram, e agora, o que será de nós? O próprio Pedro, que falou que iria com Jesus até a morte, Jesus falou para ele, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E nós vemos que toda a palavra de Deus se cumpriu. E toda a palavra do Senhor vai se cumprir. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor não há de se passar. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E aquilo que eles pensavam que Jesus ia dominar Roma, não. Ele ressuscitou e falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crêem no meu nome. Pisará serpentes e escorpiões.
Se beber ou comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e curarão, porque foi dado o poder do céu. E esse poder não é da terra, esse poder é do céu. Louvado seja Deus, que foi dado para os teus filhos e para as tuas filhas, para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E reinar com o Senhor, porque Ele falou em João 14, que iria preparar lugar e viria outra vez para nos buscar. Então o Senhor, breve, Ele vem nos buscar. Breve, Ele estará conosco. Breve, Ele falou, Ele vou preparar lugar. Ele não falou para nós que iria estabelecer lugar para nós aqui, não. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Peregrino. Nada trouxemos para esta vida e manifesto que nada podemos levar. Ele falou, vou eu preparar lugar e virei outra vez para vos buscar. E Ele vem, mas porém persevera. Um pouquinho de tempo que há de virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Creia, continua perseverando, continua, aleluia, buscando o teu Deus, continua fazendo a vontade do teu Deus, porque brevemente a palavra do Senhor há de se cumprir. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã, na presença, não desanima, tenha de bom ânimo, porque Deus é contigo. E eu creio que grande vai ser a alegria para aquele que ser fiel. Aquele que ser fiel, louvado seja Deus até a morte. Ele falou, sede fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Aguenta um pouco mais, espera um pouco mais, porque esta vida é passageira. Mas a palavra do Senhor não passa. E breve há uma eternidade. Breve, grande vai ser a alegria para poder ouvir Jesus dizer, bendito meu Pai, possui por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo, para os que serviram a Ele, os que ficaram, que acreditaram. Mas infelizmente, para aqueles que não deram ouvido, para aqueles que não deu crédito, como diz, quem creu na nossa pregação, quem creu, e aqueles que não deram crédito, não deram ouvido, não acreditaram, infelizmente Jesus vai dizer, apartai-vos vós de mim, maldito, para o fogo eterno, que foi preparado não para o homem, mas sim para Satanás e teus anjos, porque não creram no Filho de Deus. E aquele que não crê no Filho de Deus, a condenação já aporta. Porém, aquele que crê no Senhor, a salvação e a vida eterna. Amém? Deus abençoe a cada um que ouviu essa palavra. Que o Senhor fala melhor no meu e no teu coração. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus continua iluminando os teus caminhos. Que o Senhor continua operando, mas dê lugar ao Espírito Santo. Abra teu coração. Deixa Deus entrar, deixa Deus fazer. Não dê ouvido aos enganos, nos ardis de Satanás, não, que venham para enganar, venham para matar, roubar, destruir. Não. Dê ouvido a teu Deus. Que Ele é aquele que abre os caminhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Um grande abraço do seu amigo pastor Júlio Ferreira. Fica com Deus. E amém, e amém.